Tiene medo del amor e no saber amar. Tiene medo de la sombra, medo de la luz. Tiene medo de fugir e medo de ficar. Medo que dá, medo do medo que dá. Olá, olá, senhoras e senhores. Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio de A Minha Vida Vai Virar Novela. Tchu-tchu, tchu-tchá. Ah! Então, senhoras e senhores, bora lá? Olha, eu tenho que admitir que essa é a minha terceira tentativa de gravar esse videozinho. A primeira deu errado porque eu esqueci as fotos. E se tem nomes, pois é. É uma dificuldade que a gente tem ao contar a história da nossa vida, e ela não é feita só de você, há outras pessoas participando, é que, pelo menos do meu ponto de vista, eu tô tendo cuidado de não citar nomes, sabe? Eu acho que eu tenho que preservar, em alguma medida, a história do outro. Não é porque eu tô fazendo uma volta ao passado que eu tenho que trazer todo mundo junto, né? Enfim, essa é uma dificuldade de preservar nomes, assim. Outra dificuldade que eu sinto enquanto eu gravo é de estabelecer uma ordem cronológica que tenha certa razoabilidade e lógica dentro de si. Principalmente agora que eu tô falando da história da minha mãe, porque eu tô falando de fatos que aconteceram antes mesmo de eu existir, sabe? E como eu disse, eu tive muito pouco acesso à história dela, ao que aconteceu, e aí às vezes fica difícil, mas eu tô tentando. Tô tentando reunir tudo que eu tenho de informação, fotos e relatos que eu fui escutando ao longo da vida, para dar uma sequência lógica, isso que eu tô passando para vocês. Enfim, mas estávamos mesmo onde no último episódio? Aonde é que era isso? Pois é, na perda do útero, pois é. No episódio passado eu falei pra vocês que minha mãe, muito cedo, acho que foi nessa época aqui, olha, ela perdeu o útero, ela teve que fazer uma histerectomia. Ironias do destino, né? Uma mulher que criava os filhos dos outros e que queria tanto ser mãe, não pôde ter os próprios filhos. Pois é, e ela era tão novinha, tão novinha. Pois é. Ah, desilusão, desilusão, meu bem. Pois é, cheia das desilusões, todas as dores da minha mãe. Tantas impossibilidades, tantos prefixos de negação. Pois é, essa foi a vida da Dona Lourdes, Dona Lourdes, Dona Lourdes. E aí, eu fico pensando nisso, cara, eu não consigo dimensionar o que é isso, essa perda do útero, sabe? Porque acho que essa é uma dor que eu só vou entender se um dia eu passar. Eu tava esses dias, essa semana, para falar a verdade, lendo, e aí eu vi um relato de uma atriz. Não é uma atriz global. Talvez já tenha sido em algum momento, mas não é mais. E aí ela acabou, agora na quarentena, de dar à luz ao seu segundo filho. Pois é, as crianças da quarentena, né? As crianças da quarentena. E depois do parto, houve uma complicação. E por conta disso, a médica dela teve que fazer uma histerectomia, né? Ela teve que remover o seu útero e o seu ovário. E aí, essa atriz estava relatando que ao descobrir isso, ela chorou. Chorou porque não poderia mais ser mãe. E cara, ela já tinha 2 filhos, ela tem 2 filhos, sabe? E ainda assim, ela chorou porque ela não vai poder mais ter outros filhos, ela não vai poder ser mãe novamente. Talvez ela quisesse uma menina. E aí isso me faz mencionar um pouco do que é essa perda do útero, sabe? Tem mulheres que não querem ter filhos. É uma escolha delas e a gente respeita. Mas mesmo essas mulheres que não querem ter filhos, se tiverem que passar por esse procedimento, uma histerectomia, vão sofrer as consequências. Porque esse procedimento te lança numa menopausa antecipada. Você sabia? É uma menopausa antecipada. E aí, a minha mãe teve que lidar com 2 dores ao mesmo tempo. Essa coisa biológica, né? De uma menopausa antes dos 30. Caraca! Imagina os efeitos hormonais disso. E além disso, ela teve que lidar com o fato de que não poderia ter filhos biológicos. Muita tristeza, muita ironia da vida.
Vez ou outra eu fico pensando que há tanta mulher nesse mundo, tanta mulher nesse mundo, que tem os próprios filhos e não quer. E eu respeito essa escolha, sabe? Elas decidem que não vão abortar, mas trazem seu filho ao mundo e aí coloca ele no lixão. Você já viu isso? Pois é, a gente tem muito desses relatos de mulheres que abandonam o filho no lixão e essas coisas assim. Queria que essa prática tivesse sido deixada de lado, mas não. É uma prática antiga, sabe? Antigamente, quando as mulheres não queriam filho e não queriam ser localizadas, elas colocavam o filho na roda. Pois é, você já ouviu falar da roda? É. Nos conventos de antigamente, nas igrejas, tinha uma roda na frente dela. E naquele lugar, as mulheres que pariam, mas não queriam criar, deixavam os seus filhos. E essa criança era criada dentro de um convento. Se ela tinha sorte, ela era adotada. Se não, ela trabalhava dentro daquele convento para pagar pela sua estadia à medida em que ia crescendo. Loucura, né? Loucura. Quem dera essas práticas tivessem sido deixadas no passado, mas não. Talvez tenha até piorado, porque hoje em dia há muita mulher que deixa seu filho no lixão. Mas, cara, eu não quero julgar. Se você não quer criar uma criança, quem sou eu para dizer que você é obrigada àquilo? Mas se você decidiu que não vai abortar, que se você decidiu que não quer criar o seu filho, não coloque ele no lixo. Ele é tão vulnerável, uma criança completamente indefesa. Dá para algum lugar, dá para alguém, deixa na porta de uma igreja, na porta de uma casa, né? Tinha muito dessas histórias, né? Que a pessoa não queria o filho e deixava na porta de uma família rica para ver se a criança crescia no luxo. Loucuras, loucuras. E eu acho que tem um pouco disso. Logo assim que a mulher pare, ela fica num estado chamado de estado puerperal. Pois é, descobri essa expressão nas minhas aulas de direito penal na faculdade, estado puerperal. Dizem que se a mulher mata o seu filho durante o estado puerperal, isso entende-se como infanticídio. Não é nem causa de diminuição da pena e tudo mais. Mas ainda assim eu fico pensando, cara, a gravidez é uma coisa muito louca. Tem um ser crescendo dentro de você. Imagina a loucura de hormônios, de tudo, enfim. O seu corpo muda completamente, talvez a cabeça da mulher também mude. E aí ela vai, às vezes ela é assomada por essas loucuras. Tem depressão pós-parto, enfim, tem tanta coisa. Enfim. Mas esse não foi o caso da minha mãe. A minha mãe não poderia ter seus filhos biológicos. Mas ainda assim ela queria muito, 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 muito ser mãe. E aí como faz? Adoção? A gente já conversou no vídeo passado que a adoção é um procedimento muito complicado, mesmo hoje em 2020. Imagina na época dela, imagina por uma mulher solteira, negra, pobre, empregada doméstica. Caraca, a adoção legalizada deveria ser, sei lá, uma realidade muito distante para ela, né? Muito, muito distante. Enfim. Mas essa ideia em algum momento aparece. E eu acho que o fato dessa ideia ter surgido tem grande influência da família com a qual ela foi para os Estados Unidos. Eu acho que a patroa dela, que eu, a partir de agora, passo a chamar de tia Branca. Pois é, gente, pois é. As irmãs da minha mãe, as minhas tias, né, são todas pretas, 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 pretas. Essa é a única tia branca que eu tenho, então não vai haver enganos. Pois é. A patroa da minha mãe, com a qual ela viveu durante 16 anos, trabalhando para essa família, eu acho que influenciou essa decisão dela de uma adoção à brasileira, sabe? Acho que essa parte legal de convívio de pessoas de diferentes origens, com criações, históricos de vidas e conhecimentos diversos, é que um vai agregando ao outro. Talvez a minha mãe nem soubesse dessa coisa de adoção à brasileira, né? Mas aí essa patroa talvez soubesse um pouco mais e foram 16 anos de convivência. Eu acho que talvez ela tenha incutido na minha mãe essa ideia. Pois é, talvez ela tenha incutido na minha mãe essa ideia. Enfim, Dona Lourdes. Além dela, hoje eu quero falar um pouquinho dessa minha tia branca. Pois é,
Durante um ano da minha vida, depois que eu fiz 18 anos, eu vivi com ela. Éramos eu e ela dentro de um mesmo apartamento, ali na Barra da Tijuca. E aí eu pude conhecê-la um pouquinho melhor, sabe? Pois é, pois é. Essa minha tia branca amou muito, amou tanto, amou tanto. Ela passou a vida amando. Pois é. Ela casou diversas vezes. Eu sempre confundo os números, eu não sei se foram 11 vezes ou se foram 7, mas ela casou muitas vezes. Eu acho que ela passou a vida atrás do amor, atrás do amor. E isso tem um preço, né? Isso tem um preço, porque ela teve 2 filhos, um casal, um menino e uma menina. Foi para cuidar desse casal que a minha mãe entrou na vida dela. E aí, nesses casamentos, ela terminava uma relação, partia para outra e ia transitando de lar em lar. E essas crianças precisavam de um determinado cuidado. E esse cuidado vinha da minha mãe. Pois é, tudo porque minha tia branca amou demais. Amou tanto, tanto, tanto. Cara, loucura. Mas o que eu sinto, assim, é que ela não viveu a vida dela em prol dos filhos, sabe? Ela não se limitou a cuidar dos próprios filhos. Essa tarefa competiu um pouco a minha mãe que foi para os Estados Unidos com essa família. Eu tô olhando as fotos, tá vendo? É minha mãe na Disney, olha o pateta, olha o pateta. E eu acho muito legal essa foto porque a minha mãe foi para os Estados Unidos com essa família. Ela foi à Disney com essa família e olha que coisa louca. Eu não sei se isso tem alguma influência, mas a primeira vez que eu fui para fora, que eu viajei para fora, foi para Disney e foram os 2 filhos dessa mulher, a menina e o menino, que me levaram. Os 2 filhos dessa minha tia branca, que foi patroa da minha mãe, me levaram para os Estados Unidos. Essa família levou a minha mãe para os Estados Unidos e para Disney e me levou para os Estados Unidos e para Disney. Será que tem alguma coisa aí? Será? Ou só foi apenas coincidência? Porque na época o filho já tinha 2 crianças, 2 meninos. Pois é. Não sei, não sei. Vai saber, né? Coisas loucas da vida, coisas loucas da vida. Mas a questão é que a minha mãe viveu 16 anos com essa família e é uma família que não permaneceu, sabe? A minha tia branca casou com esse moço, que é o pai dos seus 2 filhos, desse casal, mas depois ela se divorciou dele e casou com outras pessoas. E a minha mãe foi seguindo, cuidando dessas outras crianças, sabe? Ela foi cuidando dessas outras 2 crianças, desse casal. Ficou com eles durante 16 anos. E cada vez que uma relação da minha tia branca terminava e ela mudava de lar, a minha mãe seguia. Seguia e seguia, seguia junto com eles, auxiliando. A minha tia branca não viveu a sua vida em prol dos seus filhos. E, cara, de novo, sem julgamentos. Eu acho que sim, é o que eu falo desde o início. O seu pai não é só seu pai, é sua mãe, ele tem uma vida antes disso. Então, talvez ele não deva mesmo viver a sua vida em prol dos filhos. Há muitos pais que fazem isso, sabe? Que vivem a própria vida em prol da criação dos próprios filhos. E esquecem de viver a sua vida, esquecem que um dia os seus filhos vão ser maior de idade, vão construir a própria vida e vão te deixar, não te abandonar, mas eles vão deixar o seu lar, eles vão criar a própria vida. E aí eu acho que é um trabalho complicado o dos pais, porque eles têm que criar os filhos, tem que haver um determinado nível de dedicação e de comprometimento na criação daqueles dois seres vulneráveis, mas sem nunca deixar de lado a sua individualidade, a sua vida. E às vezes é muito difícil, eu acho que há muitas pessoas que não conseguem fazer um equilíbrio perfeito desses 2 extremos. Há aqueles que vivem muito em prol da própria vida, apesar de terem filhos. Tem aqueles que vivem em prol dos próprios filhos, esquecendo a própria vida. E o ideal seria haver um equilíbrio. Você cria os seus filhos para o mundo. Você cria os seus filhos para o mundo. Sem esquecer de você, sem esquecer de você.